Se o livro não é bom para um adulto, não vai ser bom para uma criança. O que temos para hoje são as Dulcineias. Essa frase, um pouco polêmica, que alguns podem discordar e outros tantos concordar, foi pronunciada pela autora do livro de hoje, que se dedica à escrita e ilustração de livros ditos infantis ou infanto-juvenis. Catarina Sobral tem uma visão bem particular sobre o que se considera literatura infantil, infanto-juvenil e principalmente sobre a subestimação das crianças. Ela é autora do livro Tão Grande, que nós mencionamos na nossa lista de aniversário do ano passado, no VED, que é uma adaptação ou uma reescrita, de certa forma, da Metamorfose do Franz Kafka para o público infantil. Apesar pela embalagem se julgar que esse livro é para um público muito pequeno, de 4, 5 anos, aqueles que estão começando a se alfabetizar, se percebe que ela tem uma ideia bem específica para o grupo pré-adolescente. Ela vai reescrever a história do Gregor Samsa com o próprio Gregor Samsa dentro da história, sendo que ele não é o protagonista. O protagonista de Tão Grande é o Samuel. Ao invés de transformar-se num inseto, ele se descobre transformado agora num imenso hipopótamo. No fato de ser grande, da proporção do hipopótamo, tem um viés, tem um quê muito específico, tem um significado interessante dentro da obra. Você que nunca leu a Metamorfose, nós temos uma resenha aqui. A Metamorfose do Franz Kafka é uma das obras principais da literatura fantástica, maravilhoso, terror, outros aspectos do insólito, porque o Gregor Samsa, o personagem do Kafka, acorda numa bela manhã, metamorfoseado, transformado num horroroso inseto. Não se explica o porquê necessariamente disso. Durante a obra há esse conflito do Gregor, porque os pais, a irmã dele quer entrar, ele vai sair, a família depende dele, como é que ele vai sustentar a família daquela forma, ele não pode sair daquela maneira. Só o fato dele conseguir se levantar da cama é todo um transtorno. E tem todo um debate, questões filosóficas estão envolvendo a obra do Kafka. E a Catarina Sobral vai recriar essa obra para o público infantil com outros aspectos, um ponto de vista que na metade do livro em diante já se percebe o porquê, o motivo central para as alterações que ela fez na história do Kafka. E as referências que ela vai fazer na arte do livro, inclusive, sobre o Kafka e o Gregor Samsa são bem interessantes. O Samuel se percebe com focinho, com bigode, que ele está imenso. A ideia também do conflito consigo mesmo, de conseguir se locomover, de usar sapatos, de se movimentar no quarto, do estado que o quarto vai ficar, algo com a irmã, da relação com os pais, vai ser semelhante, ela vai reproduzir aquilo que o Kafka escreveu na Metamorfose, mas a Catarina Sobral ela vai além. O livro também tem algumas referências, mas na arte, a outras obras literárias. Ela vai se utilizar muito do preto, branco, vermelho, azul e amarelo, as cores primárias. Também, ao mesmo tempo que dá um tom de infantil pelas cores primárias, traz essa angústia, essa confusão através do jogo de cores. A tipografia é uma letra própria que ela coloca à mão, mas quando são os pensamentos do Samuel, é outra caligrafia com outra cor. Quando são falas deles, tem outra tipografia com outra cor. Esse jogo na letra tem uma relação, não só indicar o que ele está pensando e o que ele está falando, mas o tipo de ação, de visão que ele está tendo acerca de si mesmo, o sentimento ali envolvido. Mexe com aparentemente colagem, mas que não são, com proporções, com esse jogo das cores. Porque para brincar com essa ideia do tão grande, então as proporções elas são bem satíricas em alguns momentos. Dá técnicas diferentes e 1000 referências a outras obras literárias também na ilustração. Na questão do texto ela segue fazendo jogo com Kafka, mas na ilustração nós temos outras obras literárias sendo referenciadas. A Catarina Sobral, inclusive, diz que esse livro nasceu com vontade própria, que foi algo muito natural. Proposta muito interessante para se trabalhar na escola, ainda no público pré-adolescente, ainda talvez para a transição para o Fundamental 2, porque toda essa transformação, na verdade, que o Gregor Samsa tem e fica totalmente aberto para várias interpretações, do Samuel, a Catarina Sobral dá um viés.
A explicação que ela encontra ali é justamente para falar de modo metafórico, de modo literário e artístico sobre o processo da puberdade, sobre o período da puberdade. Sim, é um ponto mais direto que ela fala, mas assim como a obra de Kafka também fica amplo aí esse tão grande. O segundo tão seja para indicar a necessidade que nós temos de mudança, que as mudanças fazem parte da vida, as mudanças não apenas físicas e hormonais que acontecem conosco. Talvez o que essa diferença de fonte, de tipografia, de cores representa, a nossa mudança de pensamentos. Desenvolvemos, crescemos, amadurecemos, temos experiências e isso faz com que nós fiquemos cada vez maiores no sentido de mudança. Nós somos cada vez mais pessoas diferentes no mesmo ser. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essa é a nossa sugestão de livro de hoje. A Catarina Sobral é uma artista fabulosa, ela tem outras obras e tratar de temas diferentes. As técnicas e os desenhos são bem individuais também, bem particulares, singular para cada livro. Se você já teve contato com tão grande ou com outro livro da Catarina Sobral, comenta aqui embaixo, indique outros livros se você souber, ou alguma outra adaptação do Kafka para o público infantil. Semana nos encontramos com mais um em 5 minutos. Vamos ter outra resenha também. Entramos no final do mês, também na última segunda-feira, para conversar sobre a nossa jornada de leitura conjunta. Deixe de nos seguir no novo Instagram para estar em contato com acesso às nossas jornadas, que precisamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos meios de vento.